Bem, boa noite de novo para quem estiver conectado. Na aula passada, a gente conversou sobre a gente, na verdade, iniciou, né, a conversar sobre a norma jurídica no tempo e no espaço. Nós falamos sobre ou melhor, nós começamos sobre, né, a teoria da norma. E aí nós falamos um pouco sobre o que é norma, abordamos sobre as características da norma jurídica e ficamos em validade da norma no espaço, porque em relação à validade da norma no tempo, a gente já avançou um bocado, ficou só faltando um pouquinho. Deixa eu só aceitar o povo aqui. Tá. Então vamos continuar. Sobre a norma ou a eficácia, né? Ou a validade aqui da lei no tempo, a gente abordou sobre alguns conceitos, como revogação, situações de normas irrevogáveis, retroatividade e irretroatividade. E ficamos aqui, né, em ato jurídico perfeito, direito adquirido e coisa julgada, certo? Tá, então bora avançar. Então, gente, vocês estão conseguindo ver os slides aí compartilhados? Ato jurídico perfeito, direito adquirido, coisa Sim, professora. julgada. Sim, professora. Ok. Então, gente, ato jurídico perfeito, o que é isso, né? Na verdade, a gente fala disso por quê? Bora voltar um pouquinho aqui. A gente estava falando de lei no tempo. E a gente tem uma parte aqui na Constituição, do texto constitucional, que vai dizer lá no inciso 36 do artigo 5º, que nos coloca o seguinte texto. A Constituição Federal, na verdade, ela não... Não, peraí, calma. O texto é o seguinte. Não é esse, desculpa. Não é a Constituição, gente, é o Código Civil, lá no artigo 6º, a LINDB. Lá na LINDB do artigo 6º, alguém desliga o microfone aí. Vai dizer o seguinte, que... Peraí, deixa eu desligar esse microfone que está atrapalhando aqui. Aí, artigo 6º, Lei de Introdução do Código Civil dispõe que a lei em vigor terá efeito imediato e geral,
respeitado o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Quer dizer o que isso aí, gente? Passou a vacatio legis, nós temos a lei em vigor. Né? A lei ela já vai ter vigência, ela já vai poder ser aplicada. Só que essa lei ela não vai poder ser aplicada para essas 3 situações aí que são situações que garantem a segurança jurídica. Quais são elas, né? Aí a gente começa. O que é ato jurídico perfeito, direito adquirido e coisa julgada? Bora lá para cada um desses. Até aqui a parte da Constituição, artigo 5º, que vai falar, né? A lei não vai prejudicar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Né? Ou seja, a gente tem que respeitar essas 3 situações aí. Bora começar pelo ato jurídico perfeito. Isso significa o quê, né? Significa para nós que esse ato ele já foi consumado, ele está perfeitamente consumado no tempo. Né? A gente não tem mais como voltar atrás. Por exemplo, né? Os pais do Edson, que está aí mostrando para mim, casaram na Lei Civil de 16. Vai continuar casado na Lei Civil de 16, do Código Civil de 16. Não vai mudar, não vai alterar, não vão alterar as normas contratuais que eles tinham lá, naquele período, porque eles firmaram um contrato, o casamento é um contrato, naquele período em que a lei do Código Civil de 1916 estava vigente. Os contratos daquela época, naquela lei, são vigentes por meio daquela lei. Tá? Então, as leis que alcançaram agora, elas não vão retroagir. As exceções que acontecem no nosso código, no nosso ordenamento, são do Código Penal, que a gente verificou que é possível que retroaja para beneficiar o réu. Né? Isso vocês vão estudar muito dentro de penal. Mas a regra é não retroage, tá? Então, se eu tenho fato consumado, que aconteceu conforme uma legislação antiga, vai ficar ali naquela legislação antiga. Isso se chama ato jurídico perfeito. Justamente por quê? Porque a gente teve aí todo o contrato, todo o estabelecimento entre as partes na vigência daquela lei. Se vier uma nova lei, isso não vai modificar. Tá? O casamento vai continuar sendo celebrado. Eu fiz um negócio jurídico de uma venda de imóvel que tinham determinadas normas a respeito daquela venda naquele período, e aí veio agora uma nova lei sobre venda de imóveis. Vai continuar o contrato, a venda lá sendo vigente com a lei antiga. Tá? Não vai mudar nada, porque se consolidou, se consumou com aquela lei antiga. Tá? Então, se o ato ele tiver se consumado de forma integral, né, ele findou ali naquela lei, né, o efeito vai ser com base naquela lei antiga. Tá? Isso não vai mudar se outra lei nova vier e regulamentar e fazer outra aplicação de outras normas a respeito do assunto. Repito, temos exceções. Temos exceções. Código Penal está cheio delas. Professora, uma dúvida. Então, essas alterações, elas vão ser, na grande maioria das vezes, vão acontecer em caso de direito civil? Sim. Tá, então... E processual também. Tá, obrigada. Processual também. A lei vigente era do processo X, né? Vai continuar a lei do processo X ali, se o ato tiver findado, né? E aí a gente vai para outro conceito para entender também essas situações em que podem acontecer de outra lei processual vir.
e o processo já ter acabado, que é o chamado direito adquirido, e depois a gente vai ver a coisa julgada também, que tem muito a ver com essa parte processual. Direito adquirido. Deixa eu pegar aqui um exemplo. Deixa eu ver quem está online. A Minab sempre. A Minab, tá me escutando? Sim, professor. Você ainda tem pais? Sim. Eles têm mais de 60? A minha mãe, sim. Tá. Vamos pegar aqui o exemplo de pessoas que tiveram a aposentadoria, trabalharam a vida toda e tiveram o direito à aposentadoria antes dessa lei nova vir, dessa lei que regulamenta aí novos prazos, novas idades para a aposentadoria, inclusive idades que vão progredir a cada ano, né? E possivelmente o Aminab não vai mais se aposentar, nem eu, talvez. Mas os pais dele, digamos a mãe dele, ela já tinha idade para adquirir a aposentadoria antes dessa lei vigente, antes dessa lei que já está vigente. No momento que ela já adquiriu esse direito de se aposentar pela idade ou por tempo de contribuição, lei nenhuma vai tirar isso dela. Por quê? Porque ela já tem direito adquirido. É esse conceito de direito adquirido. A gente tem alguns elementos caracterizadores, aí vamos um por um. Primeiro aí, ter sido produzido por um fato idôneo, ou seja, um fato, né, que não é ilícito para sua produção, em virtude da lei do tempo no qual o fato se viu realizado. Ou seja, né, aconteceu dela adquirir a idade por uma situação circunstancial do tempo, né? E isso não foi nenhum ilícito, ela envelheceu, ela precisou e ela adquiriu esse direito de aposentadoria. Né? Ela não entrou nenhuma fonte da juventude, o inverso, né? Do aceleramento aí de uma idade, nem fez nenhum documento falso, né, para ela comprovar uma idade falsa. Então, o fato ele está ok, está idôneo, né? Não tem nenhuma circunstância que invalide ele. Ele não é ilícito. Aí, o segundo caracterizador, ter se incorporado definitivamente ao patrimônio do titular, nos termos da lei sobre o império do qual se verificou o fato que se origina. Aqui são para situações patrimoniais. E aí foge um pouco desse exemplo que eu dei da mãe do Aminab. São situações aí que a gente pode perceber de alguém, por exemplo, né, já teve o recebimento de uma herança de um ascendente ou de um parente, né? E isso já foi consolidado, já foi incorporado no patrimônio, né? Digamos que o Ricardo recebeu uma herança e ele já abriu, né, a parte testamentária, já fizeram toda a divisão, inclusive ele já até gastou o dinheiro. Enfim, tudo já foi incorporado ao patrimônio dele, né? Não tem mais o que questionar, né? Ele tem o direito adquirido aí a herança, né? E isso já foi colocado, inclusive, na conta dele, né? Então, automaticamente, né, o direito dele a essa situação já foi todo, né, perpassado. Eu vou receber, professora, eu tenho uma indenização para receber. Já teve execução,
né, a outra parte que me devia já foi oficial de justiça lá, já avaliou inclusive o carro já pode pagar isso, esse dano aí que ele ficou devendo, né, em relação à minha pessoa, que eu judicializei no Pequenas Causas, e já está tudo certo para cobrir esse dano, né? Com todo o levantamento aí do valor do carro, o carro já foi para leilão, o dinheiro já caiu na minha conta, né? Eu já tive toda a contestação do outra parte, ninguém mais contestou, já está tudo terminado, exaurido, executado devidamente. Pronto, direito adquirido a esse dano, a esse título de execução, né? Eu tenho deixa eu ver aqui, um título de execução. Eu tenho um recebimento de um prêmio que eu joguei ali na Caixa Econômica, e esse prêmio eu vou receber porque eu cumpri lá com todos os requisitos do que precisava, eu acertei todos os números, né? E é preciso que a Caixa Econômica me faça o depósito desse valor. Automaticamente incorporado, não tendo nenhuma dúvida sobre isso, você tem o direito adquirido do prêmio. A lei nova veio depois que eu já tinha adquirido esse prêmio para mudar as regras do jogo. Então vai valer de lá para frente. O teu prêmio, o teu jogo, a tua situação lá com a Caixa Econômica não tem nada a ver, já foi tudo incorporado. A mesma coisa a situação de herança. Mudaram as regras, agora o Ricardo vai ter que provar outras situações. Ok, mas aí se ele já teve o recebimento da herança, né, já passou tudo com aquela lei anterior, a lei nova não vai modificar o direito adquirido dele, tá? E por terceiro, ser exercitável e exigível à vontade de seu titular. Ser exercitável e exigível à vontade de seu titular. Tá. São situações que, por exemplo, eu estabeleci uma compra e venda com a Érica. Tô falando a galera que tá aparecendo aqui para mim. A Érica. Compra e venda de uma casa ou de um carro, né? Sei lá. De alguma coisa, de algum bem móvel, imóvel. Só que veio uma lei nova com outras regras, né? E a Érica, ela não quer mais contratuar comigo, apesar da gente já ter passado em cartório aquele contrato, ou então a promessa de uma compra e venda, que é só ainda a expectativa de comprar, mas a gente consensuou, ela consensuou comigo que a gente quer fazer um novo contrato, com base nas novas regras. A gente pode fazer? Pode, tá? Isso quer dizer o quê, né? Que se nós duas consensuamos da necessidade da gente ingressar nessa outra normativa, a gente pode submeter a nossa vontade a essa nova regra. Mas se, né, uma de nós, por exemplo, dizer, não, a gente já estabeleceu o contrato, digamos que ainda não era a expectativa, não era a promessa de compra e venda, já era compra e venda, né? E a Érica diz assim, não, prof, eu não quero com base mais nessas leis antigas, eu quero com a lei nova. Não, mas eu já tive o direito adquirido com a lei antiga. A gente só vai fazer aí um novo contrato se nós dois estivermos de acordo com essa lei nova e a gente quiser fazer com base na lei nova. Mas independe. Mas invalida o antigo? Se nós duas quisermos. Entendi. Mas se só a Érica quiser, né, ela que vai então
bater o pé e fazer alguma coisa no judiciário para tentar contestar, mas ela não vai ter razão jurídica, porque tudo foi cumprido com base na lei antiga e o direito foi adquirido meu de receber a quantia e ela de receber o bem, pronto. Tá? É isso que fala aqui. Só vai ser exercitável e exigível com base na vontade do titular. Se a gente quiser um outro firmamento de contrato com as novas regras, a gente pode fazer, tá? Mas independe da nossa vontade, se outra regra vier e, por exemplo, a Érica não quiser ou eu não quiser, mas não tem porquê, tá? Vai continuar com base aí no que a gente firmou lá atrás com aquela lei antiga. Um negócio jurídico. Então, gente, basicamente, né, o direito adquirido é essa ideia de que, olha, eu cumpri ali com os meus requisitos, eu já tenho tudo redondinho, certinho para poder obter o meu direito. Né? Se aconteceu de vir uma lei nova e eu já tinha esses direitos, né? Não posso ficar pensando agora mais com base nas leis novas. Tenho que pensar se eu adquirir os meus direitos com base naquela lei, daquele período, né? Eu vou adquirir com base naquele período. Isso acontece muito em Justiça do Trabalho. Nessa nova reforma que teve, né? Mudaram muitas leis, aliás, mudaram muitos contratos, né? Eu tinha um contrato antigo, com base na CLT antiga. Vai valer as normas da CLT antiga com base naquilo que você tinha como normativa com teu patrão, se você for empregado. A partir de agora, com a reforma, os contratos podem ser dessa maneira. Aí sim, o patrão pode muito bem me demitir e contratar outra pessoa, mas o meu contrato vai continuar regido com as normas antigas. Por isso que houveram muitas demissões nesse período aí de reforma trabalhista. Professora? Oi? Boa noite todo mundo, boa noite, professora. E no caso de que não tem mais aquela multa de 40%, né, no FGTS sem justa causa, só é válida para as pessoas Os contratos que não estavam os contratos que vieram depois. Então depois que essa lei surgiu, aí que as pessoas que foram contratadas no decorrer dessa lei é que vai ser válida, ou seja, quem ainda está contratado na lei antiga, aliás, no contrato antigo e tudo mais, a empresa, se for demitido sem justa causa, a empresa tem que ressarcir, é isso? Sim. Se for contrato antes da reforma, antes da vigência da reforma, vai valer com base na antiga CLT. Tá. Tá ok, então. Obrigada, professora. Tá. Agora, eu posso me furtar de porque tem algumas cláusulas lá daquela reforma que tiveram interpretações diferenciadas de aplicabilidade imediata, de normas de caráter geral. Eu posso estar enganada com relação a essa história do saque, porque, salvo engano, isso manteve depois de algumas decisões jurisprudenciais, porque eu não sou dessa área trabalhista também. Mas se, por exemplo, a jornada, a intrajornada, né, que é uma norma entre as partes, entre o patrão e o empregado. O saque ela é uma questão mais de normativa geral, porque tem a ver com a Caixa Econômica também, com a Previdência. Mas a situação da intrajornada, né, das possibilidades de intrajornada e dispensa, vai valer só para os contratos que se fizer depois da reforma. Isso eu tenho certeza. Eu posso estar enganada com relação a essa história do FGTS, eu não te dou certeza, porque é uma norma de caráter que não é entre as partes.
Mas, da feita que eu adquiri o meu direito, eita, que já deu tempo aqui. A reunião vai terminar em 10 minutos. Upgrade now to remove the... O que é upgrade? Será que é para renovar? Espera aí, gente, deixa eu ver. Já deu 40 já? Pelo amor de... Só um minutinho, deixa eu ver o que eu faço aqui. Não, a professora vai terminar e ela tem que retornar. E por que tá dizendo upgrade aqui para É mim? para adquirir o... Pago? Isso, exatamente. Ah, não quero. Que é ilimitada o tempo. Eu tô resistindo a adquirir o pago. Abra mão, professora. O Ricardo vai pagar para mim. Ricardo, libera aí. Abre a mão aí. Bota a mão no bolso. Mas dá para conectar novamente de novo, professora. Tá, deixa Quando ela acabar termina, então. Quando ele Deixa acabar, quando ele me... Sim, eu tava na parte da reforma. Daí eu tava falando, né, que o direito adquirido é uma vez que eu já cumpri ali com todos os meus requisitos para eu poder reclamar, inclusive, o meu patrão tá cobrando com base ali no que ele acha que agora mudou. Não, gente. O contrato ali, o estabelecimento, né, eu já tinha direito adquirido ali em relação a isso. Né? Só vai valer para os contratos a partir da lei que vier. Né? Se eu tinha direito adquirido a isso... lembrei o que eu ia falar. Era a história do FGTS. Né? Se, por exemplo, um dia antes da vigência da lei, o patrão me demitiu, eu tenho possibilidade de pedir todos os meus direitos integralmente com base naquela lei. Por quê? Porque o que incidiu a história aí do saque, né, do FGTS, foi a demissão. Se a demissão aconteceu antes da reforma, eu tenho todos os meus direitos que a CLT antiga trazia. Agora, se veio depois da reforma, isso não depende do contrato, depende da demissão no tempo, porque a gente está vendo justamente o quê? Lei no tempo, né? Então, se a lei veio se a lei veio depois, um dia depois a pessoa, o patrão me demitiu, aí sim, a incidência que a gente vai ver aí é a demissão. Não é o contrato, viu, Érica? Eu tava refletindo aqui em outra base. Não é essa história aí do contrato, é a história da demissão, que é a incidência, tá? Então, a gente vai olhar para qual é a incidência da hipótese aí. Agora, se for situações de jornada, aí sim a gente vai verificar o contrato em si. Porque eu tenho que verificar o quê? Quando tu me fizeste a pergunta, eu esqueci de te perguntar, peraí, mas a demissão foi feita antes ou depois da reforma? Ok? E a terceira ou o terceiro aí, direito adquirido já foi, né? Ato jurídico perfeito e coisa julgada. Gente, coisa julgada é simples. Lembra que eu acabei de falar para vocês aí que existem situações que o judiciário já executou, já recebi o dinheiro, já até gastei, não cabe mais recurso nenhum. A outra parte não pode mais ficar questionando se eu tenho ou não certeza. Se já passou toda essa situação, né, e aí existe uma certidão de trânsito em julgado para todo o processo. Isso quer dizer, inclusive, o quê? Que eu já usufruí, né, de toda a possibilidade aí processual que existia e a outra parte também. Né? Não tem mais o que
não tem mais o que falar, não tem mais o que responder. É como se tu tivesse, por exemplo, Érica, entrado com um pedido de revisão de algum tipo de contestação salarial ou alguma coisa que tu tinha direito, e aí tu recebeste, né, toda a tutela judiciária, a outra parte não entrou, não recorreu, né, só aceitou, e a gente não tem mais prazo recursal para ninguém. Nem ela pode recorrer, nem eu posso recorrer, ninguém pode mais recorrer, né? Então, automaticamente, se vier uma outra lei, vai continuar valendo o que aquele processo foi decidido. Porque imaginem só a confusão que não ia ser se tivesse que revisar todas as decisões de todos os processos porque veio uma lei diferente. Não, se aquele processo foi julgado com aquela lei antiga e não tem mais nenhum tipo de contestação entre as partes, né, de afirmação de uma e de outra, não tem mais o que a gente ficar aqui falando em lei nova. Agora, de novo, professores, situações de direito penal. Direito penal, gente, é exceção. Lei penal no tempo. Quando vocês forem estudar, vocês vão ver que muita coisa é diferente aqui da LINDB. É como a Érica chamou atenção. Então, prof, muitas questões aqui acabam sendo no campo do direito civil, para essas regras que a gente está vendo, sim, até porque, né, antigamente, agora que eles ampliaram, mas antigamente o nome da lei era Lei de Introdução ao Código Civil, agora é Lei de Introdução às Normas Brasileiras. Mas a regra é basicamente para direito civil, sim, tá? Dessas situações de lei aplicada no espaço, lei aplicada no tempo. E aí nós avançamos para a lei aplicada no espaço. O meu tempo está em 2 minutos para acabar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou interromper, vou salvar e voltar, ok? É o tempo que vocês tomam uma água aí, 5 minutos. Tomar uma água ali, professor. Então, tchau. Obrigado. Só fazer, é?